as escolas e as empresas educacionais inovadoras. Quando nós falamos em empresa educacional, nós não estamos nos referindo só aos estabelecimentos de ensino. É comum nós termos o hábito, às vezes, de chamar instituições de ensino, mas instituições são entidades sem fins lucrativos, empresas são as com fins lucrativos. Todas elas são entidades educacionais e que trazem a mesma função social, a função de colaborar no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento organizacional, e para isso elas têm como missão principal os programas educacionais. Agora, nós temos que verificar que é sempre interessante e imprescindível o aspecto da inovação. A inovação é a peça fundamental em todo o processo. E nós temos que colocar algumas estratégias que são estratégias de crescimento de uma empresa. O primeiro ponto, você tem que encontrar o seu diferencial. Qual é o meu diferencial? Não tenta fazer a mesma coisa que os outros, que não dá certo. Você tem que ter alguma coisa diferente. Então, óbvio que você tem parte e é igual do que os outros fazem, ou semelhante. Mas você tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial do meu negócio? É esse. Não adianta você escrever missão, visão, valores, aquilo é muito bonito. Né? A gente não desaconselha que seja escrito, mas aquilo na prática não vale muita coisa. A sua visão, os seus valores de hoje, pode ser outros de amanhã, ou daqui a pouco, não precisa nem esperar o amanhã. Então você tem que verificar realmente que você tem que ter um diferencial. E esse diferencial pode ser a modernidade, pode ser o tipo de serviço, a customização do serviço, mas você tem que ter diferencial. Sem diferencial você não caminha realmente para um processo de ser uma empresa empreendedora, inovadora. Você tem que conhecer muito bem o seu público. Qual é o seu público? Você conhece bem o seu público? Você sabe as preferências dele? Você acompanha o que eles querem? Quais são as tendências? Você tem pessoas de várias gerações. Você tem geração Y, Z, X, Baby Boomers. Você tem gerações que nasceram em determinadas épocas que têm áreas de interesse diferentes. Mas você tem que adaptar o seu negócio a essas áreas, a essas pessoas. Não quer dizer que você tem uma pessoa da geração X que pense igual da geração Z. Então você tem que trabalhar com pessoas que sejam pessoas que tenham na sua equipe condições de conhecer o público. Qual é a preferência? Qual é a preferência que você tem? Então você adapta o seu negócio regular ou esporádico a essas necessidades que surgem em termos do seu público. Você conhece bem seu público? Com certeza todos vão dizer sim, mas conhece mais ou menos, conhecer bem a fundo, normalmente é muito difícil. Você tem que ter acompanhamento, você tem que verificar as preferências. Hoje as redes sociais ajudam bastante, mas você tem que ter tempo, você tem que ter gente que vai pesquisar e sentir realmente quais são as possibilidades de negócio que você tem de acordo com o interesse do grupo. Outro ponto também é não ter medo da concorrência. O outro já está fazendo, não tem problema não, faça também. Tá? A concorrência é salutar, você sempre tem um diferencial. Mas se a concorrência está alta, melhor ainda, você tem mais chance de inovar. Então não ter medo de concorrência é fundamental para um crescimento de qualquer instituição, de qualquer pessoa, de qualquer organização. Prioriza a satisfação do cliente. A satisfação do cliente é mais importante do que o conteúdo. A assistência técnica ela é relevante. Você tem que ter uma forma de prestar assistência técnica do conhecimento. E essa assistência técnica se faz exatamente através da satisfação do cliente. Invista em alianças comerciais. O mundo não vive sozinho, você tem que estar junto dos outros. Faça aliança, faça parcerias. As parcerias são fundamentalmente importantes, até mesmo às vezes com concorrentes. Você pode perfeitamente parcerizar com um concorrente seu para você focar uma coisa ou outra. Não é muito comum isso no meio educacional. Você tem realmente as redes de cooperação, que aliás tem até um parecer do Conselho Nacional de Educação aprovado, mas tem que ter sido homologado
mas que fala muito bem sobre rede de cooperação. A rede de cooperação é importantíssima, você cooperar com uma outra instituição e você conseguir fazer uma sinergia é importantíssimo para o crescimento de todos que estão participando da rede. Os consórcios, por exemplo, são extremamente comuns em outros países. No Brasil não deu muito certo, isso porque cada um pensa muito individualmente. Então, ou seja, a organização ela tem que consorciar, ela tem que ter rede de cooperação, ela tem que trabalhar para que todos passem no processo, no sistema ganha-ganha. Não vai pensar que um ganhou, o outro perdeu, não. Todos acabam ganhando quando você tem uma boa rede de cooperação instalada e bem administrada nesse sentido. Os consórcios são caminhos reconhecidamente válidos em vários países no meio da educação. Valorize seus funcionários, valorizar a equipe. Tá? A equipe é fundamental ser reconhecida. Você não pode vivenciar sem ter o reconhecimento dos membros da sua equipe. Então, quando nós falamos de valorização, não quer dizer você dar mais dinheiro, óbvio que isso é bom sempre, mas você pensar também em dar satisfação, dar oportunidade, dar alguns benefícios que possam gerar ganhos pessoais, familiares, nesse processo. Mas a sua equipe é fundamentalmente a peça, o maior patrimônio que você tem. Então, não é o bem imóvel, etc. Isso também representa valores, mas a equipe representa realmente o maior espaço que você tem. Equilíbrio as finanças de sua empresa é fundamental. Você buscar um equilíbrio para que você possa trabalhar com mais tranquilidade. Então, nós temos que verificar que essa é uma peça fundamental, difícil nos tempos de hoje, mas que você tem que fazer o possível para buscar sempre um equilíbrio econômico-financeiro. E também uma observação que nós fazemos dessa estratégia de crescimento de uma empresa é utilizar a tecnologia a seu favor. Então você tem que trabalhar com a tecnologia a seu favor. Então você tem agora ameaças, o chat, vai acontecer, a inteligência artificial, o que isso vai favorecer, o que isso vai atrapalhar, o tempo vai dizer. Mas você tem que trabalhar com tecnologias, senão você ficava só num processo antigo de encaminhamento de determinadas soluções, soluções que, sem uso de tecnologia, é muito difícil. Você pode até funcionar, funciona muito bem, mas você não tem características de modernidade se você não tiver o uso frequente de tecnologias. Então, são alguns pontos que realmente nós temos que, finalizando esse nosso diálogo, orientar as oportunidades de negócio dentro do mercado educacional. Observar as normas legais. Naturalmente, você tem algumas oportunidades, você tem que analisar muito bem as normas legais que se aplicam àquele negócio. Você não pode entrar em determinadas áreas para daqui a pouco você ter uma consequência, que seja uma consequência que vai trazer ônus, penalização para a sua instituição. Você tem que contar, normalmente, sempre ter pareceres sobre assuntos que envolvam a geração de negócio. Alguns especialistas podem fazer estudos técnicos acerca de temas de importância no desenvolvimento institucional, mas você tem que ter pareceres técnicos que te garantam, pelo menos apontem uma perspectiva bastante positiva daquele negócio que você vai entrar. Se estiver muito arriscado, é melhor não entrar, a não ser que seja uma coisa muito pequena, mas entrar em empreendimentos arriscados, você pode quebrar a sua instituição. Analisar o plano de desenvolvimento institucional, o que você tem no seu PDI e o que pode ser ajustado. E ter um plano de desenvolvimento internacional, que já comentamos sobre isso. A participação nos grandes eventos. É fundamental que você veja o que está sendo colocado aí pelo Brasil, pelo mundo, virtualmente ou fisicamente. Então, são uma série de coisas que faz com que você tenha a sua instituição como sendo uma instituição empreendedora e você definir com isso estratégia de geração de negócio. Não existem milagres nem fórmulas únicas. Todas as fórmulas dependem de fatores que são fatores conjugados. Então, são considerações que nós gostaríamos de passar para vocês nesse nosso evento virtual, mas dando sempre o seguinte recomendação: analise, pesquise, faça um diagnóstico, sinta as oportunidades, as ameaças, porque aí são as grandes tendências do crescimento institucional.
Então, são essas considerações que nós gostaríamos de passar para vocês ao encerrar essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre geração de negócios.